Olá a todos, como é que estamos? Eu novamente, Helder de Araújo, no seu canal Luz, no fim do túnel, às 7h01 da manhã, na capital paulista, São Paulo, dia 3 de junho de 2024, nesta segunda-feira. Céu limpo com poucas nuvens, por volta aí de 15 graus Celsius. Começaremos falando aí sobre o século XX. O século XX é uma espécie de sanduíche, né? Nós temos lá primeiro o período catastrófico, né? Que vai desde o início da Primeira Guerra Mundial, aí, 1914, até depois da Segunda Guerra Mundial, oficialmente encerrada em 1945. Depois você tem um recheio muito saboroso, aí, cerca de 25, 30, no máximo até 35 anos de extraordinário crescimento econômico e de melhorias sociais, de welfare state, transformações econômicas e sociais que praticamente atingiram o mundo todo, anos que provavelmente mudaram de maneira muito profunda a sociedade humana, sobretudo a sociedade norte-americana, estadunidense e a Europa, né? Mais talvez do que qualquer outro período tão breve, né, que se possa comparar a este período de grande prosperidade, sobretudo na Europa, mas também aqui no Brasil, né? Retrospectivamente, podemos ver esse período como uma era de ouro, aí, assim ele foi visto depois que acabou. Ele acabou na década de 70, época que teve as crises do petróleo, né, em 1973, e depois uma segunda crise em 78, quando o sistema econômico internacional passa a usar o petrodólar. E os árabes, o principal comerciante de petróleo àquele momento, começam a vender em dólar o seu petróleo para o principal comprador, os Estados Unidos, né? E a última parte do século, né, foi uma era de decomposição, de incerteza e de crise para grandes partes do mundo, sobretudo a África, a ex-União Soviética, que desabou, e as partes anteriormente socialistas da Europa, que entraram em problemas, né, recessão, né? Talvez fosse o momento em que o welfare state estava no seu término, no seu fim, né? À medida que a década de 80 dava lugar à década de 90, o estado de espírito dos que refletiam sobre o passado e o futuro do século era de crescente melancolia, que os franceses chamam de fin de siècle, o fim do século, o fim de uma era, né? O fim de um ciclo. Visto do ponto de vista da década de 90, o breve século XX passou por uma curta era de ouro entre uma crise e outra crise. E entramos agora em um futuro desconhecido e problemático, mas não necessariamente apocalíptico, como certas figuras aí do mundo mainstream e também do mundo deep state desejam, né? Veja, é um trecho tirado do Hobsbawm, do Eric J. Hobsbawm. Hobsbawm, nascido em 1917, morreu em 2012. Portanto, ele viveu durante todo o século XX e ainda adentrou o século XXI. Hobsbawm foi um historiador britânico, um dos mais importantes intelectuais do século XX. Sua obra explorou temas como a ascensão do capitalismo industrial, o socialismo, o nacionalismo, as revoluções e a formação da cultura contemporânea. Ele nasceu em Alexandria. Veja, já ouviram? Lembra dessa cidade aí, onde teve a famosa Biblioteca de Alexandria? Cidade lá fundada pelo Alexandre o Magno, no Egito, né? Pais judeus, austríacos e ingleses. Foi educado na Alemanha, Inglaterra e Áustria. Portanto, ele era fluente em alemão e inglês, né? Filiou-se ao Partido Comunista Britânico em 1936. Durante a Segunda Guerra Mundial, serviu no Exército Britânico. Portanto, ele lutou ao lado dos aliados. Após a guerra, lecionou História em diversas universidades, incluindo a Birkbeck College na Universidade de Londres, na New School for Social Research, em Nova York. Faleceu em Londres em 2012, aos 95 anos de idade. Obras principais, veja pessoal, A Era das Revoluções, 1789, 1848.
8 analisa as revoluções francesa e industrial, o surgimento do nacionalismo e a ascensão do socialismo. A era do capital, que vai de 1848 a 1875, explora a expansão do capitalismo industrial, a formação da classe trabalhadora e o desenvolvimento do imperialismo. E a era dos impérios, que vai de 1875 até 1914, que é esse daqui também, né? A era dos impérios. Examina o auge dos impérios europeus, aí, a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa. E a era dos extremos, o breve século XX, 1914 até 91, aborda as duas grandes guerras, a Guerra Fria, o colapso do socialismo e as transformações sociais e culturais do século XX. E outras obras notáveis, por exemplo, Bandidos, é um estudo do Hobsbawm sobre o banditismo social em diferentes partes do mundo, um estudo interessante mesmo. A Invenção das Tradições, explora a construção de tradições como instrumentos de poder e identidade social. Outra obra é Sobre a História, reflexões sobre o método histórico, o papel do historiador e a importância da história para a compreensão do presente. As obras do Hobsbawm foram traduzidas para diversos idiomas, além de sua obra acadêmica, né? Hobsbawm também foi um comentarista político notável, escrevendo sobre temas como a Guerra Fria, a queda do socialismo e a globalização. Um dos intelectuais mais influentes de seu tempo, né? E foi bastante criticado aí, né, pelos neocons, pela neodireita, no momento em que eles transformam o comunismo no grande vilão da história e adotam o sionismo, né, como seu mote, como o seu lema, né, como a sua estratégia, né? O Hobsbawm então passa a ser criticado como um autor de viés marxista, de viés socialista e tudo mais. Mas é um dos grandes pensadores e historiadores ainda dos nossos tempos. E é fundamental ler a obra do Hobsbawm, sobretudo esses 4 livros, né? A Era dos Impérios, a Era a Era dos Extremos, né? A Era do Capital e a Era das Revoluções. São 4 obras seminais. Agora veja só, quando ele fala de sanduíche, né, de Era do Ouro, de 30 anos notáveis na história, veja, vamos analisar um pouquinho, né, esse período aí de grande pujança mundial, mencionado aí, né, que vai do pós-Segunda Guerra Mundial até mais ou menos 1970 e as duas crises do petróleo. Para se ter uma ideia da pujança desenvolvimentista brasileira nesse período, coincide com o JK, o Juscelino Kubitschek, foi presidente do Brasil de 1956 a 1961, bem como o regime militar, que vai de 1964 até 85. Então, fica exatamente dentro deste período, né, que o Hobsbawm, então, diz que é uma era de ouro, né, uma era, como raras vezes na história da humanidade se teve tamanho bem-estar social, tamanho desenvolvimento econômico, capitalista e, enfim, no sentido de grande desenvolvimento mundial, né? Tome-se, por exemplo, o plano de metas de Juscelino, por exemplo, que é um tema bastante estudado, né? Foi quando se implantou a indústria automobilística, as montadoras no Brasil, né? Na região do ABC Paulista, e Santo André, São Bernardo, São Caetano, né? Diadema, São Bernardo, né? Tivemos a construção de Brasília, 1960, né? As usinas hidrelétricas de Furnas, Três Marias e Jupiá foram do Juscelino Kubitschek. A rodovia Rio-Bahia, né, Rio de Janeiro, Bahia, Salvador. A ponte Rio-Niterói ela começou a ser construída na época do Juscelino, né, a ponte Rio-Niterói. O Aeroporto Internacional de Brasília. Houve um grande impulso à Petrobras, à Vale do Rio Doce, à Companhia Siderúrgica Nacional. Foram construídas universidades e escolas em várias regiões do Brasil todo. Agora veja, já no período militar, tivemos a construção da usina hidrelétrica de Itaipu, que é a maior do mundo, né? Acho que é a segunda do mundo, tem uma que é maior na China, né? E outras usinas, por exemplo, Tucuruí, Baubina, Ilha Solteira, a rodovia Transamazônica, né? A BR-230, que tem 4.260 quilômetros de extensão, e outras vias, por exemplo, a BR-101,
a conhecida Translitorânea. Veja, é uma rodovia que vai do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Ela tem 4.650 quilômetros, passa por 12 estados ao longo de toda a costa brasileira, né? Pelo menos uma vez na vida seria interessante fazer esse trajeto. Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito Santo. Aí ela sai da região Nordeste e vai para a região Sudeste. Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná já está no Sul. Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E a BR-040, que é a Rio-Brasília, tem 1.179 quilômetros. A ponte Rio-Niterói, lançada por JK, foi inaugurada em 1974, considerada na época a mais longa do mundo em vigas caixão, a ponte Rio-Niterói, né? As usinas nucleares, Angra 1 e Angra 2, a ferrovia do Aço, né, que liga Volta Redonda, no Rio de Janeiro, a Cubatão, São Paulo. Projetos de mineração, de exploração florestal, né? O projeto Carajás, que é a exploração do minério de ferro, o projeto Jari, exploração de celulose, os metrô de São Paulo e do 68 e do Rio de Janeiro 79, né? Os aeroportos de Guarulhos, os aeroportos do Galeão, muitas obras de contenção, barragens, navegação fluvial, de cabotação, tecnologia hidroviária, portos, embarcações, enfim, foi uma época de uma pujança absolutamente fantástica, né? O Brasil era uma época onde se fazia patrimônio, onde tinha excesso de empregos, né? Vocês encontram até um vídeo do Lula aí no YouTube onde ele fala onde ele faz um elogio ao Emílio Garrastazu Médici. Sim, o Lula fazendo um elogio ao Médici na época em que ele estava lá no ABC, né? Já na área sindical, né? Como sindicalista, né? Enfim, realmente é uma coisa absolutamente fora de série aquele período. Quem esteve lá, e eu vivi naquele período, sabe, né? Então, assim, realmente é um período que ficou para trás, né? Porque depois você tem aí as crises do petróleo, isso afetou tremendamente o Brasil, foi o fim do regime militar, então foi o período aí de redemocratização. Aí veio o Collor, né, que já é um reflexo do neoliberalismo, né? Depois a gente teve aí a queda da União Soviética, e o neoliberalismo avançou vorazmente para o leste europeu, a OTAN se expandiu, né? Foi uma época assim altamente conturbada, que nós estamos exatamente no meio dela agora, né? Que é a fase onde a unipolaridade e a excepcionalidade americana estão em xeque, né? Nos três grandes conflitos dos nossos tempos, né? Que é a Operação Militar Especial Russa na Ucrânia, né? Na verdade ele está lutando contra a OTAN e o Pentágono, né? O conflito em Israel, Palestina, no Oriente Médio, e o conflito que se está gestando em Taiwan, né? Vamos à segunda parte do nosso vídeo de hoje, pessoal. Geopolítica e geoeconomia. Veja, aqui é uma conexão entre geopolítica e geoeconomia. Basicamente, esse tema, essa conversão, essa analogia, essa combinação de áreas, gira em torno do funcionamento dos mercados. Talvez hoje essa interdependência entre a política e a economia tenha o seu momento mais impactante justamente aí naquele período referido pelo Hobsbawm, né, após a Segunda Guerra Mundial. Hoje já é um outro momento, vivemos um momento de recessão geopolítica, né? Vivemos um momento de Guerra Fria 2.0 entre o Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, e a China, né? As projeções de crescimento econômico agora no mundo são muito diferentes daquele período do pós-guerra, né? Não se vai ter desenvolvimento hoje, uma expansão econômica através de investimentos do chamado grupo G7, dos países mais desenvolvidos e ricos do mundo. O desenvolvimento virá agora, nesta nova fase, das 7 economias emergentes, dos países emergentes, os países ditos em desenvolvimento, que estão abaixo, né, do ponto de vista aí da geoeconomia e da geopolítica, dos G7. Eles estão abaixo, eles são andar de baixo, né,
com relação ao G7, que é os Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Japão, Itália e Canadá. Daqui a 5 anos, talvez a maior economia do mundo será ainda os Estados Unidos ou será a China, né? Eu vou aproveitar aqui uma entrevista que eu assisti recentemente. E como é que eu uso a entrevista, pessoal? Geralmente eu baixo o vídeo num conversor de vídeo, eu transformo ele em texto, né? Isso é uma coisa útil de se fazer, transformar um vídeo em texto, porque eu trabalho com muita rapidez em cima de textos. Tá? É muito mais trabalho você ouvir o vídeo, né? É um trabalho muito mais lento e laborioso. Não, com o texto na mão você consegue trabalhar e usar as partes que te interessam mais, e é o que eu faço comumente. Eu aprendi isso na academia, né? Fazendo dissertação de mestrado, tese de doutorado. Então você aprende muito a lidar com o texto e a separar ali o que te interessa daquilo que é meramente acessório. E você vai atrás também das referências, né, da bibliografia, das fontes, né? Então o economista Marcos Troijo, numa entrevista recente, se tornou uma das fontes aqui do nosso canal. E ele mencionou uma era das incertezas. Veja, esse é um livro que talvez o Hobsbawm gostaria de escrever, né? A era das incertezas. A crise atual é resquício. Então aí ele vai refletir sobre essa questão da grave crise sanitária que nós vivemos recentemente. Foi o Covid, né? A mais grave crise sanitária no mundo desde a gripe espanhola no século passado, que foi mais radical, né? E teve muito mais perdas humanas, né? Então ele vai falar da Covid-19, né? Muitos acham que no futuro não muito distante nós teremos de conviver com pandemias virais ou bacteriológicas muito piores até do que a Covid, né? Enfim, vamos ver, né? A gente atravessa aí um túnel escuro, né? Vamos esperar que tenha a luz lá no fim do túnel, né? Mas o fato é que a crise já estava delineada em 2020. Veja, o ano de 2020 foi um ano de extraordinária retração do PIB global. Foi praticamente tão profunda esta crise quanto foi a crise de 1929, né? Naquele período depressivo, né? Do sanduíche lá que o Hobsbawm mencionou, que vai da Primeira Guerra Mundial até a Segunda Guerra Mundial. A crise de 29 fica bem no meio daquela bagaça, né? E a série de anos que se seguiu à Grande Depressão do capitalismo nos Estados Unidos. Pouco se fala, mas teve muita fome, teve muita morte nos Estados Unidos, naquele período pós-crise de 29, né? Teve grandes migrações internas, enfim, foi um período terrível nos Estados Unidos. Isso pouco se fala, né? Se fala mais da questão econômica e menos da questão social, né? E requereu naquele momento respostas monetárias e fiscais, digamos assim, de emergência e também hipertrofiadas. E agora, recentemente, a gente teve no Covid, ele está fazendo uma analogia, então, com a crise lá de 29 e com a crise do ano 2020. Né? No Covid a gente teve aí um esgarçamento, vamos dizer assim, fiscal muito grande nas economias do G20. Né? Foi um período de grandes gastos públicos, grande volume de subsídios, grandes processos de transferência de renda, gerando efeitos aí macroeconômicos interessantes, né? Para dizer o mínimo. Né? Muitos recursos que entraram na economia foram direcionados para bolsas de valores e mercados imobiliários. Né? Então, assim, os Estados Unidos nunca imprimiram tanto dólar lá no seu Federal Reserve como na época do Covid. Né? E nós tivemos aí uma supervalorização artificial dos ativos, né? Porque é um dinheiro que foi colocado em circulação sem nenhum lastro, né? Então você teve uma grande expansão monetária, né? De tal modo, veja só, que hoje de cada 6 dólares que estão circulando no mundo, um deles não existia há 3 anos atrás. Então por aí você vê a quantidade de dinheiro que foi colocada no mundo.
Então você tem aí um alargamento fiscal e um alargamento monetário artificial. E o terceiro elemento dessa crise de ativos, de excesso de ativos, né, vem da geopolítica. Então vamos considerar aí os 3 vetores da geopolítica atual. Primeiro, o conflito no Oriente Médio, aí o epicentro em Israel e Palestina, e que tem um potencial de se alastrar para além da Palestina e de Israel. Segundo vetor, a mais grave ameaça ao equilíbrio global desde o final da Segunda Guerra Mundial, que é o conflito da OTAN-Pentágono na Ucrânia. Quem poderia imaginar que teríamos uma guerra com tanques, exércitos, mísseis, guerra informacional, cibernética e agora espacial? Enfim, terceiro vetor aí da geopolítica, o terceiro elemento na atual recessão política é uma grande competição, uma corrida. Foi chamado pelo historiador Neil Ferguson de uma Guerra Fria 2.0 entre o Ocidente, liderado pelos norte-americanos, e a China, né? É uma guerra fria que funciona como uma espécie de força gravitacional que acaba imantando, como um imã, diferentes atores, né? No subsolo aí das estruturas visíveis dessa crise, existem algumas dinâmicas em movimento. Vamos analisar melhor essas dinâmicas que estão por trás da competição entre Estados Unidos e China. Vamos agora para a parte principal do nosso vídeo de hoje. Primeiro, o risco, né? A crise também significa oportunidades, né? Em especial para o Brasil e para o mercado brasileiro. A primeira dessas, vamos dizer assim, dinâmicas no subsolo aí da crise, da competição entre Estados Unidos e China, veja, vamos considerar primeiro a questão demográfica. Veja, hoje nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo, né? Se a gente usar aí os dados da ONU, do Banco Mundial, do FMI, projeta-se um aumento populacional para os próximos 25 anos. Então a gente vai lá para o ano 2050, onde se prevê, usando inteligência artificial, né, que se vai ter 10 bilhões de habitantes no mundo. Ou seja, se hoje nós está perto de 8, nós vamos ter mais 2 bilhões de pessoas daqui a 25 anos. É uma previsão, existe um grau de erro aí, porque é uma previsão feita com IA, né? Inteligência artificial. Veja, parece muita gente, mas tome em consideração que a taxa de natalidade está caindo no Brasil, ela está caindo na Europa. Certas populações de muitos países estão caindo, estão diminuindo. Veja, hoje, isso é uma imagem que o Marcos Trojo colocou lá na entrevista, né? Se você passa pela primeira avenida em Nova York, em frente ao prédio das Nações Unidas, você vai contar 194 bandeirinhas de 194 países. Pois bem, nos próximos 25 anos vai haver uma diminuição, um decréscimo da população em 185 países. Ou seja, a imensa maioria dos países do mundo, a população vai cair, vai diminuir, né? O aumento da população vai vir de 9 países. 9, ó. Índia. A Índia superou a China como o país mais populoso do mundo. A Indonésia, que já tem uma grande população, se não me engano, 400 milhões na Indonésia. Estados Unidos, que deve estar em torno de 350 milhões, e mais 5 países da África subsaariana. Uganda, Tanzânia, Etiópia, Nigéria e Congo. Segundo essas estimativas, em 2050, de cada 4 pessoas no mundo, uma será africana. Então você vai ter aí 2 bilhões, equivale a uma China, um Estados Unidos, uma Rússia, a mais em 2050, em termos de população. Então é um aumento populacional significativo, é uma dinâmica que está em curso e que tem sérios reflexos no desenvolvimento, na questão dos BRICS, na questão do mundo multipolar, na questão da própria dinâmica em curso, né? E também como um diferencial dentro dessa crise que a gente está entrando, né?
Por exemplo, o aumento da população ele gera uma série de efeitos macroeconômicos, financeiros, monetários, sociais, políticos, culturais, né? Veja, por exemplo, as projeções aí do FMI, do Goldman Sachs, do Banco Mundial, da ONU, também prevê o desenvolvimento da economia global será muito menos, veja essa parte, ó, muito menos o resultado da expansão econômica do G7, quer dizer, o desenvolvimento da economia global vai depender muito menos do G7, Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Reino Unido, Itália e Canadá, e muito mais o resultado da expansão econômica das 7 maiores economias emergentes, como já disse. China, Índia, Brasil, Indonésia, Arábia Saudita, Turquia e México. Então essa é a segunda dinâmica aí no subsolo, né, do mundo que vem vindo aí, né? Ou seja, os emergentes serão o fermento, o impulso para as demandas globais, o mundo dito emergente em desenvolvimento, né, no qual estão os BRICS aí, a Índia, cuja população cresce 7% ao ano, todo ano, e que tem uma renda per capita aí de $3.000, que é considerada extremamente baixa ainda, né? Que é um modelo de ascensão dramático da Índia, em um curto espaço de tempo. E partindo de um patamar de renda tão baixo, né, você vai ter mais pessoas aí que vão comer, que vão consumir, que vão precisar de mais energia, de maior investimento, de mais infraestrutura. Então é um cenário aí também para o Brasil considerar, né? Veja, esse cenário aí de aumento da população, pessoal, é um cenário de você acreditar na vida, né? Basicamente, é um cenário de um mundo competitivo. No caso do Brasil, seria o caso de se investir aí na energia verde, né? O Brasil já tem um histórico disso. Ele já é um gigante da agricultura, ele já é um gigante do etanol, né? Da economia verde. O Gurgel aqui foi o primeiro carro elétrico feito no Brasil em 1975. É uma oportunidade aí para o Brasil. Será que o desenvolvimento vai vir para o Brasil? O acaso vai nos, né? Será que o acaso vai nos trazer aí a tão propalada sorte, né? Dois outros grandes fatores da crise, aí, então, é o redesenho das chamadas cadeias globais de produção. Para terminar aqui, pessoal, imagine um mundo globalizado, tá? Então aí a imagem é a seguinte: imagine um mundo globalizado. Como é que era o mundo globalizado? Né? Sobretudo aquele mundo que vem, né, desde o final da Segunda Guerra Mundial, crescendo até recentemente, né? Que entrou em parafuso aí na virada do século, mas era um mundo globalizado, né? Principalmente com a ascensão da China. Imagine uma bola de vôlei. Veja, ela foi desenhada. Essa bola foi projetada, né? Ela foi pensada numa planilha de desenho lá na Alemanha. A cor dessa bola, o tipo de tinta que foi usada, né? Talvez uma tinta sintética, veio da Tailândia. A cola, né, com a qual você vai colar o couro dessa bola, a cola veio da Malásia. A bola é montada na China, evidentemente, nas fábricas chinesas. Sim, mas a embalagem veio das Filipinas. A bola é transportada até o seu destino, para muitos portos e países. Quem é que transporta? Uma empresa da Noruega ou então alguma companhia de navegação da Grécia, né? E a contabilidade do negócio é feita nos escritórios na Irlanda. E quem faz a campanha global da bola, aí, a agência de publicidade, as relações públicas da bola, é feito no Brasil, né? E esse é o mundo globalizado. Agora veja bem, essa bola de vôlei, ela podia ser made in China, mas ela é muito mais made in the world, né? Resultado de um processo de globalização profunda. Só que agora é um processo de desglobalização. A globalização está nos seus estertores, né? As coisas estão se redesenhando. Há uma migração de atividades manufatureiras sediadas por muitos anos na China para a Índia. Um tanto disso está indo para o México. Será que uma parte disso vai vir para o Brasil? Pergunto de novo, até com uma certa ansiedade, né? Essa dinâmica está no contexto aí de uma quarta revolução industrial. As noções tradicionais deverão se reciclar para a inteligência artificial, né? É um mundo novo aí que se descortina, né? O médico vai ter que entender de contabilidade. Engenheiro vai ter que entender de poesia. E os poetas deverão ser capazes de lerem contratos, né?
né? E o pessoal do agronegócio deverá entender um pouquinho de física quântica, né? As empresas que são satélites de outras empresas vão ter que usar tecnologias preditivas, vão ter que usar a inteligência artificial. Os países de combustível fóssil, né, tradicionais, né, mesmo a China, a Índia, a Rússia, se tornarão locais de muito turismo, de entretenimento. Estarão no ápice aí do uso da energia fóssil. A inovação vai requerer talento. Esse mundo aí que é o mundo do título desse vídeo aqui, geopolítica e geoeconomia. As coisas ficaram pequenas. As cartas estão sendo distribuídas e o Brasil precisa de uma carta boa, pessoal, né? Nessa recessão aí geopolítica e geoeconômica, né? O Brasil precisa de uma carta boa, de uma mão boa aí nesse pós-Covid, nessa desglobalização. Na luz do fim do túnel que nós estamos visualizando aqui, o saldo pode ser positivo para o Brasil. O país está em transição. Teve um primeiro trimestre bem difícil aí, não há fluxo de capital. A polarização política castiga o Brasil, a luta insana, ignóbil, ignorante, né, rudimentar aí de direito versus esquerda, né? O mercado financeiro está sugando a economia brasileira. É um mercado financeiro financeirista, e os BlackRocks e Vanguards da vida. Tem muitos pontos negativos também, né? Estamos numa velocidade lenta e sem fluxo de investimento no Brasil. No entanto, as possibilidades são fortes, né? O jogo, a partida entre características positivas e negativas, vai ser vencida pelo Brasil, né? Nós não queremos ir para a prorrogação do jogo, né? A tendência dos BRICS é crescimento. E agora entraram Egito, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Irã, Etiópia. Grupo heterogêneo, 10 países muito diferentes. Para onde aponta aí a previsão da IA? Hoje, com IA, inteligência artificial, falei sobre isso ontem, no vídeo de ontem, aponta para um BRICS avançando para uma fatia cada vez maior do PIB do mundo. Maiores ativos para a Rússia, China, Brasil e Índia. Ampliação do consumo, pessoal, melhoria das infraestruturas e por aí vai, né? Veja, nesse momento, para terminar o vídeo que já ficou longo, né? Nesse momento, a China é uma economia de 20 trilhões de dólares, ela produz 1/3 de tudo que é consumido no mundo. Se a gente calcular o PIB pela paridade do poder de compra, um dado econômico, que é o PPC, a China já é a primeira economia do mundo. E depois a Índia vem crescendo aí de uma maneira impressionante. Ela é uma economia de 4 trilhões de dólares em ascensão. Mas é até menos impressionante do que a Rússia, né? Que é uma economia cada vez mais completamente independente, embora ela esteja bastante vinculada à China hoje, né? O Brasil ainda é o patinho feio dessa turma, né? Contudo, os BRICS têm o potencial para fazer o Brasil mais consciente de seu próprio potencial, né? Que acho que o Brasil... O problema do Brasil e do brasileiro é um problema de conscientização, né, de sua importância no mundo, né? Então, os BRICS hoje avançam mais do que o G7. Os BRICS têm um portfólio aí de projetos, né? Já tem 33 bilhões de dólares aprovados para o desenvolvimento sustentável, infraestrutura, né? A partir da cúpula lá da África do Sul, que foi no ano passado, quando o Vladimir Putin não compareceu, que ele estava aí sob o fogo aí do Tribunal Penal Internacional, né? Houve uma expansão aí dos BRICS, né? Os critérios dos BRICS são tanto geográficos como geopolíticos. Por exemplo, a Argentina foi convidada e recusou, né, em função da agenda aí do seu presidente Javier Milei. A Etiópia é um país sujeito a conflitos com o Egito. O Irã é um país pesadamente sancionado. A Arábia Saudita e os Emirados Árabes têm fortes vínculos com os Estados Unidos, que é, a gente sabe, um inimigo dos BRICS. A Rússia é o país mais sancionado do mundo e a China vive uma Guerra Fria 2.0 imposta pelos Estados Unidos. Então a importância geopolítica dos BRICS é imensa e irreversível. Pessoal, o vídeo ficou com 34 minutos. Né? Eu sei que foi um vídeo mais para o economês, né, e um pouco de política, e um pouco também para mencionar aí as obras do Hobsbawm, e a análise aí do Marcos Trojo. Espero que vocês gostem dos nossos conteúdos. Eu estava revendo uma série de vídeos antigos do canal, procurando um material aí para um dos nossos seguidores, interessados aí quando eu falei sobre o Acordo Haavara, né?
Esse vídeo, ele foi, que eu me lembro, foi o único vídeo que foi excluído do canal. Eu não me lembro exatamente se foi pedido pelo YouTube para excluir esse vídeo. Mas o conteúdo do acordo Havara, que foi tido lá entre o Adolf Hitler e o Barão de Rothschild, lá em 1933, né? Que foi essencial, importantíssimo para a formação do Estado de Israel. Eu enviei aí para o nosso seguidor o link do artigo que está no meu blog. Tá, pessoal? A gente faz aqui o possível para atender os nossos seguidores, né? Temos seguidores de alto nível aqui no nosso canal. Os comentários são excelentes e a gente já está prevendo aí de fazer uma live em breve. Vai ser num horário aí que for interessante para todo mundo, né? O canal está com 1000 seguidores, né? Então, o canal começou com 7 seguidores, está com 1000. O canal está crescendo de uma maneira natural, sem clickbait, sem sensacionalismo, sem nada artificial. Simplesmente o canal é dedicado a divulgar, né, das melhores fontes da mídia independente, da mídia alternativa, com livre expressão, com livre comunicação. Canal sincero e verdadeiro, e não tem intenção nenhuma de ser o maior nem o melhor. Simplesmente nós queremos dar a nossa contribuição para o Brasil, para os brasileiros e também para todo mundo que fala o português no mundo. O canal já atinge Portugal, já atinge Angola, Moçambique, muito embora a maioria dos nossos ouvintes e seguidores são brasileiros. A nossa cultura é a cultura portuguesa aí espalhada pelo mundo, da qual nós nos consideramos parte integrante. Pessoal, muito obrigado aí a todos pela atenção. Você encontra dados na descrição do vídeo. Lá também tem o meu e-mail, que é o Pix. Se quiser fazer uma contribuição para o canal, será realmente... ficaremos muito felizes. Obrigado aí a todos. Dá um like aí para o YouTube saber que você esteve aqui, né? Faz um comentário, traga um seguidor para o canal. Até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus.